Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês nesse tipo ao vivo de hoje. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal. De segunda, nas noites de segunda a quinta-feira, tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. De sexta, sábado e domingo, às 10 da noite, tem tipo ao vivo também. Todos os dias às 11 da manhã tem relato também, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo. E meio-dia e meia, assim que normalizar, todos os dias terá vídeo do Matheus com o Almanaque Assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e de domingo especial. Não deixem de visitar a nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, onde você vai encontrar diversos produtos muito 10, camisetas lindas que brilham no escuro, como essa daqui da Vampira, ó. Nova estampa. E blusa de moletom e tudo mais, outras estampas mais que brilham no escuro também, tem também que não brilha. Dá uma olhadinha lá na lojaassombrada.com.br e não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo, ok? Vamos então ao relato de hoje, que é Bichinhos Bagunceiros. Vamos ver do que se trata. Oi, Ana, me chamo Fulano e vou contar um dos vários relatos que aconteceu com a minha mãe. Os nomes estarão trocados. Muito obrigada. Moramos em uma cidadezinha no interior de São Paulo e na época que aconteceu esse relato, eu não era nascido e a minha mãe era uma adolescente. Ela morava com os meus avós, que eram caseiros de um grande sítio na área rural. Minha mãe, Valéria, ajudava minha avó nas tarefas, pois naquela época era comum crianças e adolescentes trabalharem ou ajudarem os pais nos sítios e nas fazendas. Esse sítio era propriedade de um casal que morava na Grande São Paulo e quase todos os finais de semana eles iam passear nesse sítio. Vou chamar a proprietária do sítio de Carmélia. Carmélia era praticamente do ocultismo. Carmélia era praticante de ocultismo e no sítio tinha uma piscina que ao lado havia uma estrutura metálica em forma de triângulo que tinha cristais nas pontas e um caldeirão que sempre tinha água e lindas pedrinhas coloridas com imagens desenhadas nelas. O sítio em si era muito bonito, com um grande jardim florido, com muitas árvores, galinheiro, muitos cachorros e tinha também um grande lago, onde o meu avô vivia a maior parte do dia pescando. Na grande varanda que cercava todo o casarão, havia vasos suspensos com grandes samambaias e dentro de cada vaso tinha um duende de porcelana bem pequenininho, escondido entre as folhas. A casa da minha avó ficava bem longe do casarão, cerca de 1 quilômetro de distância. A propriedade era bem grande. E a casa da minha avó era na entrada da propriedade, sendo assim todos que chegavam, seja de carro, moto ou até mesmo a pé, tinha que passar em frente à casa da minha avó. E como era estrada de terra e de pedrinhas, era impossível não escutar o barulho quando alguém se aproximava. Mas era comum, no final de semana, toda a família escutar o grande portão de madeira se abrindo e um carro descendo a estradinha até chegar em frente à casa e aí desligar o carro. Minha avó e meu avô saíam lá na frente para poder receber os patrões, porém não havia absolutamente nada, nem ninguém ali. O portão continuava fechado, não tinha ninguém. Esse era um dos muitos fenômenos que aconteciam naquela propriedade. Deixa eu só dar uma olhada aqui, tá correndo normal, beleza. Gente, que esquisito, né? Toda sexta-feira era comum a minha mãe ser responsável pela limpeza do casarão, pois no sábado era comum o casal aparecer. Minha mãe sempre foi muito caprichosa e sempre limpou e organizou muito bem o casarão. Ela varria, passava pano no chão, tirava pó dos móveis que eram antigos e rústicos,
Limpava a lareira, organizava os quadros e os diversos enfeites místicos que ficavam na estante. Esses enfeites eram duendes, cristais, magos, bruxinhas, entre outros. E a minha mãe ficava a sexta-feira todinha na faxina do casarão. No sábado de manhã, a minha avó ia até o casarão para abrir as portas e janelas para o sol poder entrar, pois a casa era escura e gelada, e também para se certificar de que tudo estava limpo e organizado. Porém, quando a minha avó abriu a porta, se deparou com o casarão todo sujo e desorganizado. Principalmente a sala de estar. Parecia que alguém tinha dado uma festa na noite anterior de tão bagunçado e sujo que estava. Lareira com cinzas, enfeites fora do lugar, chão sujo e por aí vai. Minha avó voltou para a casa dela soltando fogo pelas ventas. Extremamente brava, perguntou para minha mãe: "O que você ficou fazendo ontem o dia todo, Valéria?" Minha mãe se assustou da maneira que ela abordou e sem entender nada falou: "Do que você está falando?" E a minha avó respondeu: "O casarão tá todo bagunçado e sujo. Eu pedi para você limpar ontem para mim." Minha mãe respondeu com uma expressão de: "Hã? Quê? Tipo, como? Mas eu limpei tudo. Impossível estar desorganizado." A minha avó, com um tom de ironia, respondeu: "Claro, tava tudo limpo, eu que tô ficando louca e vendo coisas." E então a minha avó saiu bufando, brava e batendo os pés. Minha mãe, sem entender nada, deixou pra lá. Na semana seguinte, minha mãe voltou para sua rotina e foi limpar o casarão na sexta-feira, para o casal que chegaria no sábado. E dessa vez ela foi mais cedo e fez uma faxina mais intensa, pois quando a minha avó brigou com ela na semana passada, ela achou que a faxina talvez não tivesse boa o bastante. Por isso ela foi mais cedo para poder caprichar mais ainda dessa vez. E sua mãe não brigar com ela. O casarão ficou assim parecendo novo. Dava até para andar de meia branca. A minha mãe conta, né? Que ela dava até para andar de meia branca lá que não ia sujar. Minha mãe saiu orgulhosa naquela sexta-feira e pensou: "Quero ver minha mãe vir brigar comigo agora, dizendo que eu não limpei." No sábado de manhã, minha avó, como de costume, foi lá no casarão para abrir as portas e janelas e o que ela encontrou? Sim, Ana, o casarão estava todo sujo, bagunçado de novo. E dessa vez a minha avó ficou muito brava, achando que a minha mãe estava desafiando ela, gozando com a cara dela. E a briga entre as duas nesse dia foi feia. Minha mãe, sem acreditar, foi até o casarão para ver com seus próprios olhos. E quando chegou lá, deu de cara com a mesma cena que a minha avó tinha dito a ela. O casarão todo sujo, todo bagunçado. Sem entender nada, ela correu arrumar tudo antes que o casal chegasse. Durante a semana, minha mãe ficou matutando sobre o ocorrido. Ela queria saber quem ou o que estava derrubando o casarão, desarrumando o casarão depois que ela limpava. Na semana seguinte, ela teve a brilhante ideia, eu já teria feito isso no primeiro dia, né? De levar a minha avó lá no casarão assim que ela terminasse de limpar. E assim ela fez. Ana do céu, naquela sexta-feira minha mãe disse que limpou o casarão como se não houvesse amanhã. Estava parecendo novo e assim que terminou, já chamou a minha avó para verificar o trabalho, muito mais que bem feito. E ainda disse para minha avó o seguinte: pegue a chave do casarão e durma com ela embaixo do seu travesseiro. Assim seja lá quem for, não vai pegar a chave de noite e entrar lá para fazer bagunça. E a minha avó fez exatamente o que a minha mãe disse. E detalhe, quando a minha avó viu tudo limpo, ainda disse o seguinte: assim que era para você ter limpado antes. Mas foi assim que eu limpei, né? Bom, imagina a raiva da minha mãe, Ana. Mas ficou quieta e foi deitar. Foi uma das noites mais longas da vida dela.
Ela nem dormiu direito. Afinal, imagina se no dia seguinte tudo tivesse limpo. Como ela ia provar que ela tinha limpado nos outros dias? Bom, no dia seguinte, minha avó acordou, minha mãe, e juntas foram até o casarão conferir. Minha mãe foi rezando o caminho todo para que tudo estivesse bagunçado, né? Para ela falar, tá vendo? O que foi? Ao abrirem a porta que dava acesso à cozinha do casarão, minha mãe se preocupou, que a cozinha continuava limpa. Minha avó já olhou com aquela cara que vocês já sabem, né? Tipo, pois bem, né? Olhou com aquela cara assim e seguiram para a sala de estar. E pasmem, a sala estava toda bagunçada. Para alegria e alívio da minha mãe, né? Do jeitinho que a minha avó descrevia quando brigava com ela. Lareira cheia de cinzas novamente. E só quem já limpou uma lareira sabe o quão trabalhoso é. Chão sujo, tudo fora do lugar e por aí vai. O semblante de brava da minha avó rapidamente mudou para um olhar de surpresa e preocupação, pois a sua filha realmente falava a verdade. É lógico que minha mãe não podia deixar de dizer, né? Viu? Eu falei para a senhora que eu limpava tudo. Foi aí que a minha avó decidiu falar com a proprietária Carmélia sobre o ocorrido. O casal chegou e minha avó foi falar com Carmélia. Contou tudo o que tinha acontecido, nos mínimos detalhes. Que Valéria limpava e no dia seguinte tudo amanhecia sujo e desarrumado. Carmélia, com as mãos na cintura, olhou a sala de estar toda bagunçada, com um semblante assim calmamente sereno. Não esboçou nenhum olhar de surpresa ou desconfiança. Apenas soltou uma gargalhada digna de filme de terror. E falou para minha avó: é que meus bichinhos não vão com a cara da Valéria. E continuou rindo baixinho, assim, sabe? Minha avó não entendeu nada e contou para minha mãe mais tarde sobre a conversa. O rosto da minha mãe queimou de raiva e ela disse: ah, é? Então fala pros bichinhos dela limpar a casa para ela, porque eu não limpo nunca mais. E depois desse dia, quem limpava o casarão era a minha avó. E os bichinhos provavelmente gostavam da minha avó, pois não bagunçavam a casa quando ela limpava. Esse sítio tem muitas histórias e acontecimentos. Eu mesmo passei boa parte da minha infância e adolescência lá. Hoje eu tenho 29 anos e já presenciei alguns acontecimentos lá também. Mas ficará para os próximos relatos que eu e minha esposa iremos mandar. Eu falo e ela escreve. Meus avós se mudaram faz pouco tempo de lá. Foram para sua tão sonhada casa própria, um sítio próximo. O sítio e toda a propriedade foi vendido e virou um grande centro de recuperação para dependentes químicos. Temos boas lembranças de lá e outras nem tão boas. Até hoje não sabemos o que seriam aqueles bichinhos. Carmélia nunca entrava em detalhes. Bom, Ana, esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. Um grande beijo a todos. Até a próxima. Um beijo para você. Muito obrigada. Esses bichinhos seriam os duendes, os gnomos ou algum tipo de familiar, não sei, algum espírito brincalhão, bagunceiro. Olha só, coitada moça, por que quando ela limpava, alguém sabe explicar melhor o que pode ser isso? Deixa aqui nos comentários. Já aconteceu isso com vocês? Ela tinha vários gnomos, duendes ali, tinha um caldeirão, tinha uma pirâmide, pedras, não sei. Que bichinhos eram esses, hein? Sei que atrapalhava a vida, né, de que limpar tudo e depois bagunçar, vocês estão me zoando, né? Estão me zoando. Tadinha da Valéria, da mãe dele. Pessoal, espero que tenham gostado. Um beijão pra vocês e até o próximo relato. Fui!